Os irmãos com a paz do Senhor. Já que os irmãos estão de pé, gostaria de aproveitar e que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 5, que fala sobre um milagre que Jesus fez, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Esse texto também está relatado lá em Mateus, capítulo de número 4, e Marcos, capítulo de número 1. Mas nós vamos chamar a atenção hoje para essa passagem em Lucas, capítulo de número 5, que diz assim, para ganharmos tempo: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Repitam comigo: lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o Senhor que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Repita comigo: ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Repitam comigo: deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Aleluia. Podem sentar? Por gentileza, peço a atenção de vocês. Essa palavra tem tocado aos nossos corações. Deus já falou comigo diversas vezes por esta palavra. E ontem eu conversava com um amigo, pastor Marcelo, lá no trabalho. E a gente conversando acerca de coisas da fé, coisas da nossa vida cristã, das dificuldades que passamos. E ele lembrou de uma palavra que nós trouxemos aqui, ele assistiu o vídeo que nós trouxemos aqui, uma palavra sobre João. Eu acho que até o pastor Marcelo estava aqui, que nós pregamos sobre João. E nem eu lembrava do que eu tinha pregado nesse dia, mas ele foi falando e eu fui lembrando. E a gente teve uma boa conversa sobre isso, sobre pregação, sobre evangelho. E quando eu cheguei aqui na casa de Deus, eu senti já a presença de Deus, já nos alegramos. É um momento importante de buscarmos a Deus, de termos a comunhão. Nós somos bombardeados todos os dias pelas redes sociais, pela televisão, com informações que muitas vezes os nossos olhos não deveriam ter acesso. O salmista, ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Porque, como o Sérgio Lopes diz, os olhos são a entrada da alma, são as janelas da alma. O nosso espírito, ele é contaminado quando nós temos acesso a coisas que não agradam a Deus. Então, 90% do dia eu tenho informações que muitas vezes não agradam a Deus.
E se eu quero ter uma vida de comunhão, uma vida de apreço com a palavra de Deus, com a comunhão a Deus, se eu quero fazer o que Pedro e João e os demais discípulos fizeram em nome de Jesus, tiveram um relacionamento mais profundo com Deus, uma espiritualidade mais profunda com Deus, eu devo me desapegar dessas coisas, eu devo renunciar por amor ao Evangelho. O salmista no Salmo 27, e quando eu me alegrava com os hinos que foram cantados, pela palavra que foi lida, já recebendo de Deus o que Deus tem falado aos nossos corações, eu lembrava do Salmo 27, abra comigo aí o Salmo 27, antes de eu entrar nessa palavra, Salmo 27, se possível coloca aí no telão, para que os irmãos possam acompanhar. Olha o que diz o Salmo 27, a partir do versículo 3, olha o versículo 3. O 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Aí, mais à frente, se você ler esse salmo, um salmo muito bonito, o Salmo de Davi, você vai ver que tem um versículo lá que ele vai dizer: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, o Senhor não me abandonaria. Isaías diz a mesma coisa: ainda que uma mãe abandone o seu filho que amamenta, ainda assim o Senhor não me abandonaria, Ele não deixaria de me amar. As dificuldades podem vir na nossa vida, mas o Senhor não nos deixa de nos amar. Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E por isso nos alegramos em estar na casa de Deus. Não perca essa vontade de vir à casa de Deus. Tenha comunhão com Deus e com seus irmãos. Irmãos, temos aprendido muito dessa palavra. A primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus, Ele começa o seu ministério. Se você ler as outras passagens, você vai ver que efetivamente o projeto, a missão de Jesus Cristo na vida dele começa ali aos redores do mar da Galileia. Quando João Batista, se você ler a leitura com atenção, principalmente Mateus capítulo 4, você vai ver que quando João Batista é decapitado e morto, aí Jesus entra em cena e começa a andar por volta do mar da Galileia e começa a operar mais milagres. E a mensagem de Jesus também é dura, parecida com a de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Tem um autor, Ed René Kivitz, que tem um livro chamado Talmidim, e ele fala uma coisa interessante dessa palavra. Ele diz o seguinte: quando Jesus e João Batista diz é chegado o reino de Deus, ele está dizendo que nós já podemos provar das belezas e das primícias do céu, ou seja, do reino de Deus já aqui na terra. Porque quando nós temos comunhão com Deus, nós já experimentamos experiências milagrosas e maravilhosas com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e quando há uma metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade em nós, quando nós mudamos o caminho, a minha carne me chama para um lado, mas Jesus Cristo, o Espírito de Deus, me chama para outro. A carne, a natureza pecaminosa me chama para as coisas do mundo, mas o Espírito de Deus me conduz às coisas espirituais. Por isso, aleluia, quando o primeiro mártir da igreja foi apedrejado, ele olhou o céu e contemplou o Pai, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aleluia, ele estava cheio do Espírito Santo. Quando Estevão estava sendo apedrejado, aleluia, ele estava vendo a glória de Deus. Como alguém à beira da morte pode ver a glória de Deus? Porque a comunhão era tão grande que a morte já não significava morte, mas
mas a morte significava a vida eterna. A morte significava que ele estava partindo dali para o lado do Pai. Aleluia. E a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: sejam alegres, sejam felizes quando vos perseguirem e vos maltratarem por causa do meu evangelho. Estevão entendia isso e ele se sentiu bem-aventurado em experimentar alguma provação por amor ao evangelho. Ele se sentiu grato por sofrer por amor ao evangelho e por não negar a Cristo em nenhuma circunstância. Muitas vezes queremos dizer que Jesus nos abandonou porque estamos passando por alguma dificuldade, mas Jesus Cristo não te abandonou. Ele permanece fiel. Entenda isso, ele permanece fiel. Ele permanece fiel, independente do que você passe. Aleluia. E Jesus Cristo começou a operar ali em Genezaré, à beira do mar da Galileia. E ali ele encontrou um grupo de pescadores que haviam pescado a noite toda e nada apanharam. Eu pedi para que vocês repetissem comigo algumas palavras-chave. No versículo 2 diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Primeira coisa, irmãos, pescadores haviam descido do barco, não havia peixe, estavam lavando as redes. O que isso significa? Significa que para eles aquele dia havia acabado. Eles estavam preparando algo para o outro dia. Há pregadores que vão dizer muitas coisas aqui, mas o interessante é que Jesus viu aqueles homens trabalhadores, estavam lavando as redes, estavam fazendo o seu serviço, estavam lutando pelo seu pão de cada dia, mas eles estavam lavando as redes. Ou seja, para um pescador isso significa que o dia ali acabou. O dia de homens que dependiam da pesca para manter as suas famílias. Naquele dia eles sabiam que não haveria mantimento se eles não tivessem reserva. Dali, muitos homens e muitas famílias dependiam para se alimentarem, para comprar as suas vestes, para comer, para ter o seu sustento. E diante disso, irmãos, no versículo 3, diz assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Eu pedi para que vocês repetissem comigo, para que vocês prestassem mais atenção nessa parte que diz, ensinava do barco a multidão. Onde Pedro teve o fracasso? Onde Pedro e os demais pescadores tiveram o fracasso? Quando ele olhava para o barco, ele olhava e dizia: hoje foi um dia ruim para mim. Aquele barco, quando ele olhava, simbolizava o fracasso dele naquele momento. Quando ele olhava para aquele barco, ele olhava e dizia: eu sou um fracassado. Eu não consigo, por mais que eu tenha técnica, por mais que eu tenha experiência, o meu limite chegou aqui. Pedro e esses homens eram experientes no mar, eles sabiam onde dava peixe, eles sabiam onde no mar da Galileia haviam boas águas para que eles pescassem. Mas nesse dia eles não apanharam nada, eles não conseguiram. E quando eles olhavam para aquele barco, eles olhavam a derrota em suas vidas, eles olhavam a angústia, o fracasso. Muitas vezes nós temos experiências nas nossas vidas que nos trazem decepção, que nos trazem um sentimento amargo de fracasso, de derrota. E há um falso evangelho dizendo que crente não sofre fracasso, que crente não passa angústia, que se passa angústia está em pecado. Eu digo e a reafirmo e ratifico, este não é o evangelho que eu conheço. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O chamado de Jesus não é um chamado sem
fardo, não é um chamado sem cruz. Ele diz: vinde a mim, tome essa cruz e siga-me. O caminho da cruz é um caminho de renúncia, o caminho da cruz é um caminho de peleja, é um caminho de muitas vezes termos derrotas, mas significa que em todas as derrotas, Jesus Cristo estará conosco. Significa que mesmo que fracassemos, aleluia, mesmo que Pedro negue 3 vezes, aleluia, depois Jesus vai fazer uma pesca, vai chamar e vai dizer: Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E pela 3ª vez, como Pedro negou 3 vezes, Jesus disse: Pedro, tu me amas? E Pedro não aguenta mais aquele confronto e diz: Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E a partir daquele momento, Pedro foi outra pessoa. Se você estudar a Bíblia e o Evangelho, você vai ver que Pedro teve vários devaneios, ele teve vários fracassos, assim como os discípulos falharam, desacreditaram muitas vezes. Mas a passagem que o irmão Rodrigo leu vem de encontro, casa com isso que nós estamos vendo. A experiência de Pedro começa aqui. O chamado de Pedro começa aqui, para ele fazer o que o irmão Rodrigo fez. Irmãos, é maravilhoso o que Jesus faz com aqueles que buscam, com aqueles que estão dispostos a renunciar. E o chamado é muito forte. Pedro, depois de passar por tudo que Jesus passou, e depois de tantas experiências, as pessoas querem nos medir pelo sucesso mundano. Se nós temos um carro do ano, se nós temos uma roupa de marca para usar, se nós nascemos em berço de ouro, ou se estudamos na melhor universidade, se temos mestrado, doutorado, as pessoas querem lhe medir por isso. Mas Pedro não tinha nada disso. Tiago não tinha nada disso, João não tinha nada disso. Dinheiro eles não tinham, mas eles renunciaram tudo por amor ao Evangelho. Se você ler essas 3 passagens, mesmo, aí você pode dizer: mas Tiago, eles estavam em ascensão. Sim, eles estavam em ascensão espiritual, eles estavam num patamar, num nível muito elevado, aleluia. Eles já tinham passado por diversos altos e baixos, mas agora eles já tinham experimentado o poder do Espírito Santo, o poder do Consolador, aleluia. E agora eles não tinham prata e nem ouro. E muitas igrejas que hoje pregam o Evangelho, dizem pregar o Evangelho, vão dizer que esses homens ainda não tinham sucesso. Mas eu lhes digo, eles tinham um chamado muito forte, e eles aceitaram esse chamado, aleluia. E eles disseram: irmão Alexandre, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, levanta-te e anda. E aquele homem andou, aleluia. Eles tinham muito mais do que prata e ouro, eles tinham muito mais do que dinheiro, eles tinham muito mais do que uma roupa boa para vestir, eles tinham muito mais do que isso. Eles tinham o poder de Deus na sua vida, eles aceitaram o chamado de Deus. Depois dessa pesca, eles não foram mais os mesmos. Quantos de nós queremos ficar somente na praia? Observe a palavra. Quantos de nós queremos só ficar na teoria? Jô Soares leu a Bíblia mais de 20 vezes, mas não tem experiência. O reino de Deus não é uma competição. Não é quem faz mais, não é quem lê mais, não é quem se diz mais espiritual, mas é quem está disposto a descer mais, a ter uma profundidade maior com Deus, a ter uma experiência maior com Deus. Se você olhar, Jesus, ele olha apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Havia uma multidão querendo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também fala que bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus. Só que a palavra veio dura e muita gente ficou só na teoria. Muita gente não quis a experiência.
O chamado de Deus veio para esses homens aqui. A Bíblia não relata quantos da multidão ali estavam, quantos tiveram essa experiência. Mas olhe, não fique só na teoria. Não queira só um relacionamento superficial com Deus. Queira mais. No final dessa palavra diz que eles deixaram tudo. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. E quando eu estava lendo essa palavra mexeu comigo. Espero que ela mexa com você também. Que ela balance as suas estruturas. Que você não tenha segurança do amanhã. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Você tem medo do amanhã? Não tenha medo do amanhã, confie em Deus. Se eles olhassem para o amanhã, mas daqui a um ano como eu vou estar? Daqui a um ano eu não vou ter sustento. Como eu vou sustentar a minha família? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? A Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos, não é fácil, essa palavra mexeu comigo, porque eu perguntei comigo, Senhor Jesus, será que eu vou ter essa coragem? Senhor, se tu me chamares, Senhor, será que eu tenho essa coragem, Jesus, de largar tudo? De largar tudo e te seguir? É um chamado muito forte, irmãos. Mas olha, ensinava do barco a multidão. Eu pedi para que vocês repetissem. Sabe o que acontece, irmãos? O barco era um sinal, era um símbolo, um objeto de sustento, mas que naquele momento evidenciava um fracasso, uma derrota naquele dia. Estavam lavando as redes. Mas olha o que Jesus fez. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Jesus usou o barco. Irmão Rodrigo, quando Jesus usa alguma coisa, quando Ele toma a direção da nossa vida, aí tudo muda. Aquilo que era símbolo de fracasso, símbolo de derrota, Jesus sentou no barco e ensinou. Aquele símbolo de fracasso, agora é instrumento da glória de Deus. É instrumento de Deus. O barco que era símbolo de derrota, que quando os discípulos, aqueles pescadores olhavam e diziam, aqui eu fui derrotado, aqui eu fui fracassado. Jesus pega e diz, eu uso o teu fracasso, eu transformo em vitória. Eu pego o teu fracasso e transformo em vitória. Eu pego a tua derrota e uso como instrumento. Você acha que a tua fraqueza é a tua fraqueza, mas a tua fraqueza também pode ser o teu ponto forte, porque é aí que Jesus vai te aperfeiçoar, é aí que Jesus vai mostrar que Ele é forte, é aí que o Espírito de Deus vai mexer com você. E a Bíblia vai falar no versículo 5, no versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ao mar alto, irmãos, nenhuma palavra na Bíblia está à toa. A palavra de Deus nos ensina. E se você olhar em todas as versões, algumas versões vai dizer aos mares profundos, ao mar alto, ao alto mar. Isso quer dizer que Jesus, apesar de Pedro saber onde pescava e onde era o lugar bom, e aqueles pescadores provavelmente ter a técnica, saber onde pescar, Jesus é o dono dos mares, o dono dos céus, o dono da terra, e Ele disse, lança-te ao mar alto. Esse mar, ele chega a ter 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura. É um mar grande, o mar da Galileia. E ali Pedro, ele disse, Senhor, nós pescamos a noite toda, trabalhando toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aprendemos muita coisa aqui. Primeiro, Deus quer nos dar experiências em mares profundos. Deus não quer que a gente fique na superficialidade. Você quer ler só um versículozinho por dia e tá bom, mas você assiste a novela 3 horas por dia, você assiste série
10 horas na semana, mas você quer ler só 10 minutinhos. Não, Jesus quer ter mais experiência contigo. Ele quer ter um relacionamento mais profundo contigo. Não queira somente dar, mas queira também receber. Queira estar no ponto que Deus quer lhe usar. Aleluia. Mar alto significa isso. Lançar as redes em mar alto quer dizer que nós teremos tempestades, quer dizer que nós teremos novas experiências, mas nós seremos muito mais preparados, muito mais aptos a fazer a vontade de Deus. Aleluia. E outra coisa muito interessante que nós aprendemos com isso é que, apesar da derrota daquele dia, de ter trabalhado toda a noite e nada apanhado, pela palavra de Deus, e aí está o mérito de Pedro, de obedecer a palavra de Deus. Ele disse: mas porque tu mandas, nós vamos, pela tua palavra nós iremos. Irmãos, obedeça a palavra, obedeça a palavra, obedeça a palavra do seu líder, obedeça a palavra de quem Deus chamou, obedeça a palavra de Deus. Nós somos de Cristo, e Deus quer nos dar mais experiências com Ele. E outra coisa, irmãos, quando eles foram, a Bíblia vai dizer que eles colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Outra coisa muito interessante que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que quando nós fracassarmos e aquele objeto que era símbolo de fracasso, Jesus usou e transformou em vitória, transformou no objeto agora no símbolo de bênção, Jesus não vai te dar uma bênção só para você ser exaltado, irmãos. Jesus vai te dar uma bênção para o nome dele ser glorificado. Tem muito hino cantando coisa errada aí, que Jesus vai lhe colocar numa mesa, que Jesus... Meu irmão, tem irmão tirando letra de hino da história de Mefibosete, dizendo que gente vai morrer, que não sei o quê, que é a vingança. Irmão, está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus. Jesus não quer que você se vingue de ninguém. Jesus nos chama para sermos servos. Ele veio para servir. Como que você quer agora só sentar na mesa do rei? Você quer passar pelo que Mefibosete passou? Você não quer. Você não quer ser aleijado. Você não quer ser órfão. Você não quer ser nada disso. Mas você quer estar na mesa do rei. Não, irmão, vamos ler a palavra. Vamos entender o que Deus quer falar para a gente. Olha José, a história de José. Por que José foi governador do Egito? Para salvar o povo hebreu. Ele foi instrumento de vitória. Não foi só para José ser governador do Egito. Ele foi governador do Egito porque Deus o escolheu para ele ser o instrumento que salvaria o povo de Israel. O povo escolhido. Então há algo maior do que nós. Então a bênção de Deus, quando vem para a nossa vida, não vem só para nós. A bênção, quando veio para esses pescadores, a Bíblia vai dizer que as redes se rompiam. Se eles fossem egoístas, as redes iam se romper, o barco ia a pique. O que eles fizeram? Chamamos outro barco. A bênção de Deus, quando vem, ela vem para abençoar a nós e quem está do nosso lado. Ela vem para abençoar nós e quem está do nosso lado. A nossa família, os nossos parentes, os nossos irmãos, aqueles que precisam. Se Deus te deu, é para você abençoar também outras pessoas. Isso é o reino de Deus, é repartir. Eles não tinham nada em comum. O que você tem não é seu, é de Deus. Você é só mordomo. Você só está aqui para cuidar do que Ele te deu. E saiba usar com sabedoria. Irmãos, eu encerro essa palavra, porque já chegou o tempo. Mas eu quero finalizar. Vamos ler Marcos capítulo. É a mesma passagem, só que tem algo diferente. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 19. Diz assim: e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Olha só, e logo os chamou. E eles, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco, com os empregados. Olha, não era um pescadorzinho, não era um pescador pobrezinho. Deus não chama só pobrezinho. Deus não chama só quem não tem escolha.
Deus chamou o empresário. Ele tinha empregados. Foram após eles. Olha, e logo chamou, e eles, deixando o seu pai. Final do versículo. Foram após ele. Foram após ele. Irmãos, que tenhamos essa coragem, esse desprendimento de largar tudo, de termos mais profundidade com Deus. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem desejos aqui na terra, mas entregue tudo na vontade de Deus. Olha o que o Pai Nosso diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Irmão, sabe o que quer dizer isso? Primeiro nós adoramos a Deus, nós reconhecemos a Ele, que Ele é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E depois, quando eu digo que Ele é o Rei de nossas vidas, porque Teu é o reino. Quando eu digo que Teu é o reino, eu digo que o Rei, quem governa a minha vida é Deus, quem governa o meu barco é Deus, quem dá a direção da minha vida é Deus. Então, se eu tenho esse desprendimento e essa confiança, eu sei que Deus vai cuidar do meu amanhã. Aleluia. Eu não sei o que me esperam, o prognóstico é o pior possível. O mundo está confiando na sua estatística, o mundo está confiando no seu prognóstico. Muita gente está ansioso, está depressivo por isso. Mas se você confiar nesta palavra, se você confiar no Rei, se você confiar no Rei Jesus, Ele vai dominar a sua vida. E como Ele diz lá em Mateus, não vai faltar o pão, porque assim como Ele cuida dos pássaros que não plantam nem colhem, Ele não lhes deixa faltar o alimento, assim também Ele vai cuidar de nós. Assim como os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu de tal forma, e Deus lhe deu tanta beleza, assim Deus vai cuidar de nós. Irmãos, temos que ter essa confiança. Aleluia. Tiago foi decapitado, aleluia, mas ele tem esse chamado, e ele entendeu que ele não era digno de ter uma morte de cruz como Jesus Cristo. Ele achou que não podia receber a morte de Jesus Cristo, porque ele não se achou digno. Aleluia. Você sabe o que é esse chamado, irmãos? É esse chamado que Jesus está nos chamando. Largar essas redes. Agora vocês são pescadores de homens. Esse foi o chamado. Esse foi o chamado. Águas Claras espera por nós, por uma palavra de esperança. As pessoas estão esperando por uma palavra de esperança, e nós temos que ser luz na nossa família, no nosso trabalho, na universidade, em todos os lugares. Nós temos que ocupar espaço, nós temos que brilhar, nós temos que ser o sal da terra e luz desse mundo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.